Olá, sejam bem-vindos. A prática de hoje é um convite para cultivar presença, sair do piloto automático e voltar para o momento presente. Então, faça o seu caminho até o tapete, encontre uma posição confortável com as pernas cruzadas, coluna alongada, inspira levando os ombros para cima, para trás e para baixo. Encaixando as escápulas nas costas, relaxe as mãos sobre os joelhos, feche os olhos, respire profundamente. Perceba se sua mente realmente está aqui. Quantas vezes o nosso corpo está em um lugar, mas a mente já foi para outro? Fazemos as coisas por hábito, respondemos sem perceber, respiramos sem notar, e quando nos damos conta, passamos boa parte do tempo desconectados do momento presente. Hoje eu quero te convidar a focar na sua respiração. Sempre que a mente se distrair, traga de volta, apenas respirando consciente. Quando você acompanha a respiração com atenção, naturalmente a sua mente começa a voltar para o agora. É por isso que, durante essa prática, mais do que executar os movimentos, eu quero que você perceba cada inspiração, cada exalação e cada transição. Então, por alguns minutos, deixe o mundo lá fora esperar e permita-se estar completamente presente. Lentamente abra os olhos. Mantenha essa presença que você cultivou até aqui. Com as pernas ainda cruzadas, eleve os braços, entrelace os dedos, vire a palma das mãos para o alto, alongue a coluna, olhar para cima, respira. Desfaça os braços, apoie as mãos sobre os joelhos, incline o tronco à frente, leve a testa em direção ao tapete ou até onde seu corpo permitir. Volta devagar. Abra os braços para as laterais, abre o peito, olhar para o alto. Agora traz os braços à frente, entrelace novamente os dedos, vire a palma das mãos para frente, afaste as escápulas, leve o queixo em direção ao peito, sinta espaço entre os ombros. Abra mais uma vez, expanda o peito. Depois volte à frente, entrelace as mãos, empurre suavemente o ar à sua frente. Vamos repetir esse movimento mais 2 vezes. Acompanhe cada abertura e cada recolhimento. Última vez. Abre o peito, fecha, empurra. A partir daí, vamos levar as mãos para o alto. Incline suavemente o tronco para a direita. Inspire e volte ao centro. Exala, inclina para a esquerda. Volta. Mais uma vez para a direita. Volta, agora para a esquerda, retorne ao centro. O braço esquerdo permanece elevado, a mão direita desliza suavemente pela lateral, até apoiar o antebraço no tapete, abre o peito. A cada inspiração, alongue a coluna. Agora gire o tronco suavemente para a direita, traga o antebraço esquerdo paralelo ao direito. Abaixe a cabeça, respira. Volta devagar, eleve os braços, incline o tronco para a esquerda. Braço direito permanece elevado, a mão esquerda desliza pela lateral, apoiando o antebraço no tapete. Abre o peito, olhar para o alto, respira. Gire o tronco para a esquerda, traga o antebraço direito ao lado do esquerdo, abaixe a cabeça, respira. Volta devagar, eleve os braços acima da cabeça, a mão direita vem atrás do quadril sobe, o braço esquerdo acompanha o movimento, alongando para trás, abre o peito, volta devagar, estique os braços novamente para o alto, incline o tronco para a direita, mantenha os braços esticados, agora a mão esquerda vem atrás do quadril,
Eleve o quadril, o braço direito acompanha o movimento, alongando para trás. Abre o peito, respira. Volta devagar. Braços estendidos acima da cabeça. Incline o tronco para a esquerda, respira. Sem perder o comprimento da coluna. Volte ao centro. Leve as duas mãos para trás do quadril. Pressione as mãos no tapete. Eleve o quadril, abre o peito, respira. Volta devagar. Eleve os braços acima da cabeça novamente. Incline o tronco à frente. Apoie as mãos no tapete. Relaxe a cabeça. Respira. Permita que o peso do corpo aprofunde o alongamento sem forçar. Volta devagar. Agora, leve a ponta dos dedos aos ombros. Faça movimentos circulares com os cotovelos para um lado e para o outro. Agora, estique os braços à frente, abre e feche as mãos. Faça movimentos circulares com os punhos. Inverta o sentido. Parando os movimentos, estique as pernas para frente, pés unidos. Faça movimentos circulares com os pés para um lado, para o outro. Muito bem. Concluímos o nosso aquecimento. Dobre o joelho direito, apoie a sola do pé na parte interna da coxa esquerda. Eleve os braços, respira, alongue a coluna. Gire o tronco para a direita, leve as mãos para trás do corpo, mantendo as pernas na mesma posição. Incline o tronco como se quisesse aproximar a testa do tapete. Mantenha o pé esquerdo ativo, respira. Volta devagar, eleve os braços, incline o tronco à frente, segure no pé esquerdo ou onde alcançar, respira. Vamos repetir essa sequência. Eleve o tronco, gire para a direita, leve as mãos para trás do corpo, incline o tronco, respira. Volta devagar, eleve os braços, incline o tronco à frente, segure novamente no pé esquerdo, respira. Volta devagar, eleve os braços, mão direita vem atrás do quadril, pressione a mão no tapete, eleve o quadril, o braço esquerdo acompanha o movimento, alongando para trás, abre o peito, olhar para o alto, respira. Volta devagar. A mão esquerda se apoia sobre o joelho direito, a mão direita busca o pé esquerdo ou alcance onde for possível. Abre o peito, respira. Mantenha a mão direita no pé esquerdo, apoie a mão esquerda à frente do corpo, estique a perna direita, se possível, mantenha suspensa, respira. Desça a perna devagar, afaste as pernas, leve as mãos para trás do corpo e pressione as mãos no tapete, eleve o quadril, abre o peito, respira. Volta devagar. Com as pernas ainda afastadas, incline o tronco à frente, segure nos pés ou nos tornozelos. Se preferir, põe a mão sobre as coxas. Veja o que é possível para você hoje. Respira. Permita que o corpo encontre o seu próprio caminho, sem pressa, sem forçar. Volta devagar. Eleve os braços. Agora cruze a perna direita por fora da esquerda. Apoie a mão esquerda atrás do quadril. Pressione a mão no tapete. Eleve o quadril. O braço direito acompanha o movimento para trás. Mantenha a ponta do pé no chão. Abre o peito. Respira.
Apoie bem a parte externa do pé esquerdo no tapete. Com calma, retire o pé direito do chão, estique a perna para o alto. Respira, segura. Volta devagar, desça o pé com cuidado, retornando à postura anterior. Sente-se novamente, estique a perna direita, deixando paralela à esquerda, eleve os braços, incline o tronco à frente, entrando na postura da pinça. Segure nos pés ou tornozelos. Se preferir, apoie as mãos sobre as coxas. Veja o que é possível para você hoje. Respira. Muito bem. Agora vamos compensar para o outro lado. Dobre o joelho esquerdo, apoie a sola do pé na parte interna da coxa direita. Eleve os braços, respira, alongue a coluna. Gire o tronco para a esquerda, leve as mãos para trás do corpo. Mantenha as pernas na mesma posição, incline o tronco como se quisesse aproximar a testa do tapete. Mantenha o pé direito ativo, respira. Volta devagar, eleve os braços, incline o tronco à frente, segure no pé ou onde alcançar, respira. Vamos repetir essa sequência. Eleve o tronco, gire para a esquerda, eleve as mãos para trás do corpo, incline o tronco, respira. Volta devagar, eleve os braços, incline o tronco à frente novamente e segure no pé. Respira. Volta devagar, eleve os braços, a mão esquerda vem atrás do quadril, pressione a mão no tapete, eleve o quadril, o braço direito acompanha o movimento, alongando para trás, abre o peito, olhar para o alto. Volta devagar, a mão direita se apoia sobre o joelho esquerdo, a mão esquerda busca o pé direito, ou alcance onde for possível, abre o peito, olhar para o alto, respira. Mantenha a mão esquerda no pé direito, apoie a mão direita à frente do corpo, estique a perna esquerda e, se possível, mantenha suspensa. Respira. Desça a perna devagar, afaste as pernas, leve as mãos para trás do corpo, pressione as mãos no tapete, eleve o quadril, abre o peito, respira. Volta devagar, com as pernas ainda afastadas, incline o tronco à frente, segure nos pés, nos tornozelos. Se preferir, apoie as mãos sobre as coxas. Veja o que é possível. Respira. Volte devagar. Eleve os braços. Cruze a perna esquerda por fora da direita. Apoie a mão direita atrás do quadril. Pressione. Eleve o quadril. O braço esquerdo acompanha o movimento. Mantenha a ponta do pé no tapete. Abre o peito. Respira. Apoie bem a parte externa do pé direito no tapete. Com calma, retire o pé esquerdo do chão. Estique a perna para o alto. Respira. Desça o pé com cuidado, retornando à postura anterior. Sente-se novamente. Estique a perna esquerda, deixando paralela à direita. Eleve os braços. Incline o tronco à frente. Postura da pinça. Segure nos pés ou no tornozelo. Muito bem. Volta devagar, dobre os joelhos. Vamos para a postura de 4 apoios. Joelhos abaixo dos quadris, mãos bem abertas. Vamos fazer uma sequência de gato e vaca com uma pequena variação. Inspirando, olhar para cima, peito aberto, empina o bumbum. Exala, arredonda as costas, solta o pescoço, empurra o chão, queixo em direção ao peito. Mantendo a postura do gato, pressione o peito do pé no tapete, eleve os joelhos, pressione o abdômen nas coxas, respira. Volta devagar. Vamos repetir novamente esse movimento mais 3 vezes. Inspira, peito aberto, olhar para o alto, o corpo cresce.
Exala, arredonda as costas, empurre o chão, eleve os joelhos, respira. Mais uma vez. Inspira, olhar mais alto, ombros para trás. Exala, solta o pescoço, arredonda as costas. Empurre o chão, eleve os joelhos. Respira. Última vez. Inspira, peito aberto. Exala, arredonda as costas, empurra o chão, eleve os joelhos. Muito bem. Volta devagar. A partir da postura de 4 apoios, caminhe com as mãos um pouco à frente, apoie o peito e o queixo no tapete, deslize o peito à frente, entrando na postura da cobra. Abre o peito, olhar para o alto, empurre o chão, leve o quadril para cima e para trás, entrando na postura do cachorro, olhando para baixo, respira. Na postura do cachorro olhando para baixo, apoie o peito do pé no tapete, deslize o peito à frente, entrando na postura do cachorro olhando para cima. Abre o peito, olhar para o alto, respira. Empurre o chão, volte para o cachorro olhando para baixo. Vamos repetir esse movimento mais 3 vezes. Inspira, peito do pé no tapete, deslize o peito à frente. Abre o peito. Exala, volta para o cachorro olhando para baixo. Mais uma vez, inspira, peito do pé. Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Última vez. Inspira, peito do pé no tapete, abre o peito. Exala, empurre o chão, volta para o cachorro olhando para baixo. Respira. Eleve a perna direita, dobre o joelho leve em direção ao cotovelo esquerdo, estique a perna novamente. Agora leve o joelho em direção ao cotovelo direito, estique mais uma vez. Traga o joelho entre os braços, aproxime a testa do joelho e pousa o pé direito entre as mãos. Eleve o tronco e braços, respira. Permaneça na postura. Agora segure os cotovelos, abre o peito, olhar para o alto, respira. Incline o tronco à frente, respira. Volte ao centro, mantendo os braços entrelaçados, abra para a postura do guerreiro 2, respira. Permaneça na postura. Desfaça os braços, estique-os acima da cabeça. Incline o tronco para a esquerda, como no guerreiro reverso. Depois para a direita, respira. Volte ao centro. Com os braços elevados, incline o tronco à frente, deixando paralelo ao chão. Respira. Agora apoie o antebraço esquerdo no tapete e, se for possível, segure no tornozelo direito com a mão esquerda. Eleve o braço direito em direção ao alto, abra o peito, o olhar vai na mão, respira. Vamos trocar o lado, apoie o antebraço direito no tapete, eleve o braço esquerdo em direção ao alto, abra o peito, respira. Agora, estique os braços à frente, mantendo a posição das pernas, apoie as mãos no tapete. Se for possível, aproxime a testa do chão, respira. Volta devagar. Deixe as mãos paralelas. Coloque o joelho direito no cotovelo direito. Pressione o joelho contra o braço. Se for possível, retire o pé direito do tapete, abra o braço esquerdo para a lateral. Mantenha o olhar em um ponto fixo. Encontre o seu equilíbrio. Permaneça na postura. Observe o que o seu corpo está dizendo. Talvez exista desconforto ou esforço. Apenas perceba, respira e encontre presença dentro dessa experiência.
Volta devagar. Gire o tronco para frente, voltando para a postura do corredor. Apoie o joelho esquerdo no tapete, eleve o tronco e os braços. Mão direita busca o calcanhar esquerdo, o braço esquerdo permanece elevado. Abre o peito, olhar para o alto, respira. Volta devagar. Apoie o antebraço esquerdo no tapete, se for possível, segure no tornozelo direito. Eleve o braço. Abre o peito, respira. Eleve o tronco e os braços novamente. Entrelace as mãos atrás das costas. Abre o peito, ative o abdômen para proteger a lombar. E incline-se suavemente para trás, olhar para o alto, respira. Volta devagar. Eleve os braços, traga as mãos para frente. Retire o joelho esquerdo do tapete. Retifique a coluna, respira. Eleve a perna esquerda, a mão direita busca o pé esquerdo lá atrás. Abre o peito, respira. Solte o pé com cuidado, dobre o joelho, traga o pé ao lado do direito. Daqui, entre na postura da cadeira, Utkatasana. Respira, segura. Agora, apoie a mão direita entre os pés, eleve o braço esquerdo em direção ao alto, abre o peito, respira. Agora, abaixe o quadril, aproximando-se do calcanhar. A mão esquerda busca o pé direito. Se for possível, comece a esticar a perna. Encontre seu ponto de equilíbrio, respira. Muito bem. Dê um passo para trás com a perna direita, voltando à postura do corredor. Agora, leve a perna esquerda para trás e para o alto. Dobre o joelho, leve o calcanhar em direção ao glúteo, gire o quadril. Apoie o pé esquerdo no tapete, entrando na postura da coisa selvagem. Abre o peito, respira. Volte com calma para cachorro olhando para baixo. Respira. Transfere o corpo à frente, prancha, joelhos, peito e queixo no tapete. Deslize o peito à frente, entrando na postura da cobra. Respira. Empurre o chão. Volta para a Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Respira aí para a gente fazer o outro lado. Eleve a perna esquerda, dobre o joelho leve em direção ao cotovelo direito, estique a perna novamente, agora leve o joelho em direção ao cotovelo esquerdo, estique a perna mais uma vez, traga o joelho entre os braços, aproxime a testa do joelho e pousa o pé esquerdo entre as mãos. Eleve o tronco e braços, respira, permaneça na postura. Agora segure os cotovelos, abre o peito, olhar para o alto, respira. Incline o tronco à frente. Volte ao centro. Mantenha os braços entrelaçados. Abra para a postura do guerreiro 2. Respira. Permaneça na postura. Desfaça os braços. Eleve-os acima da cabeça. Incline o tronco para a direita, como um guerreiro reverso. Agora para a esquerda. Respira. Volta devagar. Com os braços elevados, incline o tronco à frente, deixando paralelo ao chão, respira, segura. Agora apoie o antebraço direito no tapete, se for possível, segure no tornozelo esquerdo com a mão direita. Eleve o braço esquerdo em direção ao alto, abre o peito. Agora, troque o apoio dos lados, antebraço esquerdo no tapete. Eleve o braço direito em direção ao alto, abre o peito, respira. Estique os braços à frente, mantendo a posição das pernas. Aproxime a testa do tapete, respira. Volta devagar. Apoie o joelho esquerdo sobre o cotovelo esquerdo. Retire o pé do tapete. Estique o braço direito para a lateral. Mantenha o olhar em um ponto fixo. Encontre seu equilíbrio. É natural querer sair daquilo que nos causa desconforto, mas por alguns instantes escolha permanecer.
Observe o que essa sensação desperta em você. Respira, volta devagar. Gira o tronco para frente, voltando para a postura do corredor. Apoie o joelho direito no tapete. Respira, eleve tronco e braços. A mão esquerda busca o calcanhar direito. O braço direito permanece elevado. Abre o peito, respira. Volte devagar. Apoie o antebraço direito no tapete. Se for possível, segure no tornozelo esquerdo com a mão direita. Eleve o braço esquerdo em direção ao alto. Abre o peito, respira. Volte devagar. Eleve o tronco e os braços. Entrelace as mãos atrás das costas. Abra o peito, ative o abdômen para proteger a lombar. Incline suavemente para trás, olhar para o alto, respira. Volte devagar, traga as mãos para frente do tapete, retire o joelho direito do tapete, retifique a coluna, respira, eleve a perna direita, a mão esquerda busca o pé direito lá atrás, abre o peito, respira. Solte o pé com cuidado, dobre o joelho, traga ao lado do esquerdo. Daqui, entre na postura da cadeira, Utkatasana, respira. Agora, apoie a mão esquerda entre os pés, eleve o braço direito em direção ao alto, abre o peito, o olhar vai na mão, abaixe o quadril, aproximando do calcanhar. A mão direita busca o pé esquerdo, e se for possível, comece a esticar a perna esquerda, encontre seu ponto de equilíbrio, respira, não é fácil. Muito bem. Dê um passo para trás com a perna esquerda, voltando à postura do corredor. Agora leve a perna direita para trás e para o alto, dobre o joelho, leve o calcanhar em direção ao glúteo, gire o quadril, apoiando o pé no tapete, entrando na postura da coisa selvagem. Segura, respira. Volte com calma para o cachorro olhando para baixo. Transfira o peso para frente, prancha, joelhos, peito e queixo no tapete, entrando na postura da cobra. Abre o peito, empurra o chão, cachorro olhando para baixo. Desça os joelhos no tapete, sente sobre os calcanhares, entrando na postura da criança. Aproveita para descansar. Perceba como a respiração naturalmente começa a desacelerar. E quando estiver pronto, enraize os dedos dos pés no tapete e volte para o cachorro olhando para baixo. Eleve a perna direita. Traga o pé entre as mãos. Gire o pé de trás. Entre na postura do guerreiro 2. Respira. Agora apoie a mão direita no tapete à frente do pé direito. O braço esquerdo se eleva paralela à orelha. Respira. Retire a mão direita do tapete. Estenda o braço para a lateral, acompanhando o movimento do tronco. Respira, segura. Agora apoie a mão esquerda no tapete. O braço direito se abre em direção ao alto. Olhar na mão, respira. Segure o dedão do pé direito, abre o quadril, entre na postura de Vasisthasana, respira. Apoie a mão direita no tapete, gire o corpo para o lado oposto, cruze a perna direita por cima da esquerda, o braço esquerdo se abre, abre o peito, respira. Volte a mão esquerda ao tapete, estique novamente a perna direita, traga o pé direito entre as mãos, eleve o tronco e braços. Leve para trás como asas, incline o tronco à frente, entrando na postura do guerreiro 3. Respira. Traga a perna esquerda em direção ao peito, eleve o braço direito, incline o tronco para trás. A mão esquerda se apoia sobre o joelho esquerdo, una o polegar e o indicador, olhar para o alto, respira. Mantendo a posição, entrelace as mãos atrás das costas, leve a testa em direção ao joelho. Respira. Desfaça os braços, leve-os acima da cabeça.
O tornozelo esquerdo apoia sobre o joelho direito, entrando na postura do 4. Respira. Agora dobre o joelho direito, como em uma cadeira com uma perna. Apoie as mãos no tapete. Relaxe o tronco, aproximando a testa do joelho da perna de base. Se desejar, este é um momento para explorar um novo desafio. Apoie a canela sobre os braços, leve o peso do corpo para frente e, se for possível, retire o pé do chão, entrando na postura do pombo voador. Talvez ela não aconteça hoje, está tudo bem. O importante é a intenção do movimento. Cada tentativa fortalece o corpo e amplia a consciência. Continue explorando sem pressa, com cuidado. Depois volta devagar, sem pressa. Desfaça a postura. Leve a perna para trás, retorne o cachorro olhando para baixo. Vamos compensar para o outro lado. Eleve a perna esquerda, traga o pé entre as mãos, gire o pé de trás na postura do guerreiro 2. Respira. Agora apoie a mão esquerda no tapete, à frente do pé esquerdo. O braço direito se eleva paralela à orelha. Retire a mão esquerda do tapete, estenda o braço para a lateral, acompanhando o movimento do tronco. Respira. Apoie a mão direita no tapete, o braço esquerdo se abre para o alto. Respira. Segura no dedão do pé esquerdo. Abre o quadril. Entre na postura de Vasisthasana. Respira. Segura na postura. Apoie a mão esquerda no tapete. Gire o corpo para o lado oposto. Cruze a perna esquerda por cima da direita. O braço direito se abre. Abre o peito, respira. Volte a mão direita ao tapete. Volte na postura de cachorro olhando para baixo. Estique a perna esquerda novamente. Traga o pé entre as mãos. Eleve o tronco e os braços. Leve-os para trás como asas. Incline o tronco à frente, entrando na postura do guerreiro 3. Traga a perna direita em direção ao peito. Eleve o braço esquerdo. Incline o tronco para trás. A mão direita se apoia sobre o joelho direito. Una o polegar e o indicador. Olhar para o alto, respira. Mantendo a posição, entrelace as mãos atrás das costas. Leve a testa em direção ao joelho. Respira. Desfaça os braços, leve-os acima da cabeça. O tornozelo direito apoia sobre o joelho esquerdo, entrando fazendo 4. Respira. Agora dobre o joelho esquerdo como em uma cadeira de uma perna. Apoie as mãos no tapete. Relaxe o tronco, aproximando a testa do joelho da perna de base, se for possível. Aqui eu tentei entrar na postura do pombo voador do lado direito, mas não aconteceu e tá tudo bem. Eu já estava um pouco cansada e percebi que insistir não seria melhor para o meu corpo, e isso também é yoga, reconhecer os nossos limites. Nem sempre os dois lados vão responder da mesma maneira. Se você conseguir entrar na postura, fique à vontade para permanecer, pause o vídeo se precisar de mais tempo. A partir da postura de Adho Mukha, role a coluna para frente, encontre a postura da prancha, desça de barriga para baixo no tapete, entrelace as mãos atrás da cabeça, eleve o tronco, respira. Agora gire para a direita e dobre a perna esquerda, fazendo uma torção. O olhar vai para o alto, as mãos permanecem entrelaçadas. Agora volte devagar. Centralize testa no tapete. Repita para o outro lado. Eleve o tronco, gire para a esquerda, dobre a perna direita. Respira. Volta devagar. Centraliza. Desfaça os braços. Apoie as mãos ao lado do peito. Dobre os joelhos. Segure no tornozelo direito.
Tombe suavemente para a direita e com a mão esquerda segure no tornozelo esquerdo. Respira. Com a ajuda da mão esquerda, volta devagar. Agora segure no tornozelo esquerdo com a mão esquerda, tombe suavemente para a esquerda e com a mão direita segure no tornozelo direito, respira, segura. Com a ajuda da mão direita, volta devagar, estique as pernas, passe o braço direito por baixo do esquerdo, gire de costas para o tapete. Mantenha os joelhos dobrados, apontando para o alto, abra os braços para as laterais, eleve o quadril, respira. Volta devagar, afaste os pés um pouco mais que a largura do tapete, deixe os joelhos caírem para a direita, o olhar vai para a esquerda, centralize, volta devagar. Agora para o outro lado, joelhos para a esquerda, olhar para a direita, centralize, abrace os joelhos no peito, aproxime a testa dos joelhos. Faça pequenos balanços para frente, para trás. Esse balanço suave massageia as costas, ajuda a liberar tensões e devolve ao corpo uma sensação gostosa de relaxamento. Para os movimentos, faça círculos com os joelhos de um lado, inverta o sentido. Pare os movimentos, estenda as pernas na largura do tapete. Deixe os pés caírem naturalmente para as laterais. Os braços descansam ao longo do corpo, palma das mãos voltadas para cima. E finalmente chegamos à nossa postura de Shavasana, tão merecida. Feche os olhos, respire profundamente. Permaneça por alguns instantes apenas respirando, permitindo que o corpo assimile tudo que foi vivido nessa prática. Se permanecer em silêncio ou imóvel parece desafiador, perceba isso com gentileza, não há nada de errado com você. Vivemos acostumados a estar sempre fazendo alguma coisa e descansar pode parecer um dos maiores desafios. A presença não é algo que precisamos conquistar, ela sempre esteve disponível, esperando apenas pela nossa atenção. Apenas observe, respira, permita-se estar aqui. Esse é o verdadeiro convite do Shavasana. Perceber que por alguns instantes você não precisa fazer, você só precisa estar. Aproveite este momento e quando for a hora de despertar, você vai ouvir a minha voz. No seu tempo, aprofunde a respiração. Comece a despertar o corpo, movimentando delicadamente os dedos das mãos e dos pés. Leve os braços acima da cabeça, espreguiçando-se. Abra os olhos e observe o espaço ao redor. Devagar, vire para o lado direito, permanecendo na posição fetal. Com a ajuda das mãos, volte à posição sentada, como no início da prática. Chegamos ao final da nossa prática. Agradeça a si por ter se dado esse presente, o presente de estar presente. Eu fico por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima.